E a BB Seguridade acabou de divulgar seu desempenho de fevereiro de 2024, mas tem casas de análise já avaliando desaceleração para o primeiro trimestre do ano de 2024 da BB Seguridade, mesmo com aumento expressivo de vendas de apólices em fevereiro, como por exemplo o seguro prestamista, que registrou um aumento de 46,6%. Então é muito importante para quem pretende investir ou já é acionista da BB Seguridade entender essas perspectivas, mas principalmente os resultados do desempenho mensal. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o desempenho da seguradora, ou seja, se ela melhorou ou piorou em relação ao resultado mensal que ela apresentou ao mercado recentemente. Afinal, com a composição desses resultados mensais é que conseguimos antever bons ou maus resultados trimestrais e, obviamente, isso acaba impactando nas cotações das ações e pagamento de dividendos também. E por isso vamos fazer a análise técnica de BBSE3, se é um momento favorável para o investidor, sempre revisando se a empresa continua com bons fundamentos através da análise fundamentalista, trazendo alertas aos investidores e também fatos relevantes. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E justamente para termos sempre a nossa comunidade muito bem informada a respeito do que está acontecendo com as empresas, é que nesse vídeo aqui então vamos falar sobre o desempenho mensal, começando exatamente por isso, porque a BB Seguridade acabou de trazer o seu resultado mensal do mês de fevereiro, e para quem de repente acha isso estranho, vale lembrar, a empresa está às vésperas de divulgar o seu resultado do primeiro trimestre do ano de 2024, e os apurados estão acontecendo. Tão logo ela consiga o terceiro resultado, que é o de março, então ela já pode divulgar o trimestral. E justamente por conta dessa questão contábil que acaba acontecendo essa pequena demora. Então, trazendo o informativo mensal do mês de fevereiro de 2024 da BB Seguridade, sempre lembrando que também tem dados da SUSEP justamente porque faz comparações com o mercado sem a BB Seguridade, e assim precisa da informação de outras seguradoras. Então, para esse vídeo fazer sentido, primeiro vamos ver os resultados, para que a nossa comunidade tenha a capacidade de ter sua própria opinião a respeito dos resultados, então vamos entender o que o mercado está falando a respeito da BB Seguridade. Começando então pelos prêmios emitidos por ramo na visão mensal, e notem que neste aqui tem a visão acumulada, porque agora tem a visão de janeiro também. Então, começando pelo ramo do seguro de vida, fechou em 261 milhões de reais. Mas nesse apurado não foi bom não. Ficou em praticamente estabilidade, porque eu sempre chamo de estabilidade quando a variação é inferior a 1%, seja para cima ou para baixo. Mas aqui ficou um negativo de 0,9%. Agora, o destaque absoluto desse resultado realmente foi surpreendente. Ao invés de ser o ramo rural, desta vez veio o prestamista com crescimento de 46,6%, fechando em 350 milhões de reais. É inclusive interessante analisar também o resultado de janeiro que temos aqui, porque o prestamista já vinha muito bem, com crescimento de 18,9%, fechando em 327 milhões de reais. Só que agora 350 milhões de reais e mais do que o dobro de crescimento em relação a fevereiro de 2023. O habitacional também teve crescimento significativo de 9,3%, fechando em 26 milhões. O rural, por ser o ramo com maior representatividade entre todos os ramos da BB Seguridade, cresceu 23,2%, chegando a 622 milhões de reais. E é claro que isso fez com que os resultados finais do mês de fevereiro ficassem exorbitantes, fechando em 21,4%, num total de 1 bilhão 359 milhões de reais. E isso apenas no mês de fevereiro. Diferentemente do que aconteceu no mês de janeiro, porque a BB Seguridade tinha fechado no positivo, é verdade, 2,5%, mas foi muito criticada por conta desse resultado do mês de janeiro, justamente porque os seus principais ramos não estavam indo tão bem, como o caso de vida, que continua mal, na verdade até piorou, e o rural, que caiu 6,3%, fechando em 737 milhões de reais. Mas notem só, mesmo com todo aquele crescimento, mesmo com todo este crescimento, ainda assim ficou abaixo do resultado de janeiro, o que indica claramente que existe uma questão de sazonalidade entre os meses de janeiro e fevereiro para o ramo rural. Ainda assim, esse fechamento de 1,35 bilhão de reais e aumento de 21,4% foi muito acima do que o mercado sem a BB Seguridade conseguiu fazer, fechando em 15% de crescimento, num valor total de praticamente 8,12 bilhões de reais nessa comparação com o mês de fevereiro de 2023 sem
sem a BB Seguridade. E é curioso notar que onde o mercado foi muito mal, a BB Seguridade foi muito bem. No caso do ramo rural, teve queda expressiva de 9,6% e a BB Seguridade esse crescimento exorbitante de 23,2%. O mercado sem a BB Seguridade também foi muito bem no prestamista, 16,9%, mas de fato a BB Seguridade teve um crescimento acima do dobro do mercado. Na comparação do acumulado de janeiro e fevereiro, a BB Seguridade se recuperou significativamente, porque ela fechou em 10,7% de crescimento, num total de 2,87 bilhões de reais, e o mercado sem ela 12,4%. E eu digo que foi uma recuperação, porque no mês de janeiro ela fechou em 2,5%, mas o mercado sem ela cresceu 10%, mostrando claramente que o mercado na visão acumulada sem a BB Seguridade cresceu apenas 2,4% em relação ao período anterior. A BB Seguridade atribui os prêmios emitidos do segmento rural à alta no volume de prêmios dos seguros de penhor rural, aumento de 60%, e no de vida do produtor rural, 43,7%. Ou seja, o seguro de vida do produtor rural continua indo muito bem, mas o penhor rural no mês de janeiro é que realmente pesou nos resultados deste ramo aqui. Já o prestamista teve melhora inclusive no índice de cancelamentos. E apenas para poder deixar todo mundo na mesma página, quem não sabe o que é o seguro prestamista, ele também é conhecido como seguro crédito, que é justamente um tipo que garante o pagamento de parcelas de um empréstimo, por exemplo, ou financiamento, caso o segurado não consiga honrá-las por conta de um imprevisto, um evento fortuito. Então, em resumo, esse seguro aqui, ele protege o segurado, ou seja, o devedor, para ele não se preocupar com o pagamento de parcelas, caso alguma coisa aconteça, que estejam relacionados, por exemplo, à perda de um emprego, invalidez ou morte. Geralmente, esses itens estão cobertos dentro das cláusulas de uma apólice do seguro prestamista. Quando a gente observa o resultado da Previdência, sem dúvida nenhuma, podemos ver claramente que o mês de fevereiro foi um destaque absoluto em relação aos resultados que a empresa tinha trazido em janeiro. Afinal, a empresa fechou suas contribuições em 5 bilhões de reais, abaixo do que aconteceu em janeiro, que foram de 6 bilhões, mas aqui teve um crescimento de 29,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior, ou seja, fevereiro, aumentando suas reservas em 14,7%. Já o mercado sem BB Seguridade cresceu 33,5%, ou seja, acima do que a BB Seguridade conseguiu, e as reservas técnicas de 15,4%. Na visão do acumulado, a BB Seguridade continua perdendo para a média do mercado, porque ela fechou em 12 bilhões de reais, crescimento de 19,6% e reservas técnicas crescendo 14,7% porque é um acumulado. Já o mercado sem ela aumentou 28% nas contribuições e o mesmo valor, 15,4% no acumulado. Segundo o próprio relatório da BB Seguridade, as contribuições cresceram neste ritmo em relação ao ano de 2023, alcançando o maior volume para o mês de fevereiro da série histórica dela. E a empresa atribui esse desempenho ao aumento do ticket médio com a expansão da quantidade de planos também. Já na capitalização, houve um aumento expressivo da arrecadação de 23,4% em relação a fevereiro de 2023. E aqui a empresa atribui também ao incremento tanto do ticket médio como da quantidade vendida dos títulos de pagamento único, fechando em 519 milhões de reais. Reservas técnicas cresceram 13,4% e, pelo menos na capitalização, ensinou para o mercado, que sem ela cresceu 6,9% e as reservas técnicas apenas 0,5%. Na visão do acumulado, a BB Seguridade continua liderando, 11,9%, chegando a praticamente 1 bilhão de reais, e o mercado sem ela crescimento de 5,1% nessa comparação dos meses de janeiro e fevereiro de 2024. E observando as ações BBSE3 aqui na periodicidade semanal, o que significa dizer que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Ou seja, cada candle desse aqui, também conhecido como vela ou candlestick, equivale uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E o que tem acontecido desde o último rompimento das ações BBSE3 no mercado? De lá para cá, as ações valorizaram mais de 65%, pelo menos até a última máxima, que foi no dia 30 de janeiro de 2023. Porém, se a gente observar esse período aqui, que é de janeiro de 2023 até abril de 2024, claramente as ações começaram a andar de lado, diferentemente do que aconteceu com outras empresas do mesmo segmento, como por exemplo a Caixa Seguridade, a BB Seguridade tendo resultados melhores no período do ano de 2023, ainda assim houve correção das cotações. A empresa está pagando mais dividendos, proporcionalmente, é claro, com um dividend yield mais interessante contra o preço atual, e o mercado ainda parece não ter precificado
precificado as ações BBSE3 dentro do potencial que ela possui. Se observarmos o que está acontecendo mais recentemente, passamos aqui por algumas semanas de congestão após essa superação dessa região de resistência de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade entre os R$ 31,25 até os R$ 31,99, mostrando que as cotações superaram claramente aqui essa região e depois começaram a utilizar ela como suporte de preços, porque toda vez que encosta nessa região aqui, ela volta a subir novamente. Porém, o viés de curto prazo ainda é mais baixista, ou seja, a expectativa ainda é de vermos algumas correções aqui nas cotações BBSE3. É claro que, como eu sempre explico no canal, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O que a gente pode fazer é isso aqui, é estudar para analisar qual é o cenário mais provável. E o cenário mais provável, com base no que estamos vendo, realmente é que o mercado está rejeitando as cotações acima da máxima anterior de janeiro de 2023. Ainda mais depois desse candle do dia 5 de fevereiro de 2024, em que as cotações bateram R$ 34,77 e que, aliás, já tinha trazido essa análise aqui no canal também, o mercado realmente rejeitou essa cotação. Claramente podemos notar isso devido a toda essa sombra superior aqui. E se observarmos as ações BBSE3 sobre o ponto de vista fundamentalista, no momento que eu estou fazendo essa gravação, as cotações estão em R$ 33,03, valorizando 3,32% nos últimos 12 meses, ficando muito claro que realmente, com PL muito mais descontado, de 8,31 em relação à própria média histórica do PL da companhia de 12 vezes, não deixa dúvida nenhuma. A empresa está mais descontada agora do que ela nunca esteve nos últimos 10 anos, mostrando 8,35, sendo que no ano de 2023 a empresa estava em 8,47 e antes disso muito superior a este patamar. Se compararmos as ações com o próprio segmento de seguradoras, aí a diferença realmente é brutal, 8,31 vezes no preço dividido pelo lucro contra 31,26. Lembrando que o preço dividido pelo lucro é um indicador muito utilizado pelo mercado para precificar quanto que o mercado está pagando pela lucratividade da empresa. E se você não viu o resultado trimestral da companhia ainda, recomendo que você veja o Fique Preparado aqui do canal, em que eu abordo vastamente os assuntos relacionados à BB Seguridade e, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar muito a tomar suas decisões em relação à companhia ou até mesmo em relação ao setor e potencialmente avaliar outras empresas que também tem aqui no canal Fique Preparado, que é o quadro que eu faço o raio-x da companhia, trazendo projeções e preço-teto, além de perspectivas futuras. Tudo isso vai te ajudar a balizar quanto que a BB Seguridade pode estar descontada nesse momento com base na sua capacidade de geração de lucros. E se uma empresa é muito saudável na capacidade de geração de lucros, é óbvio que pode aumentar o pagamento de dividendos, ainda mais com payout tão elevado quanto este aqui. Porém, esse payout aqui não reflete o payout do fechamento do exercício social do ano de 2023 da companhia, que foi acima de 80%. Ainda assim, dividend yield de 8,64% não deixa dúvida que a empresa tem sim potencial para ter muita valorização. E apesar dos indicadores que acabamos de ver e da análise técnica também, ainda assim temos casas de análise, como por exemplo a Genial, que está projetando desaceleração no primeiro trimestre do ano de 2024, ainda que o resultado da companhia se mantenha robusto. É verdade que a Genial costuma trazer boas análises para o mercado e é por isso que eu sempre convido a nossa comunidade a entender os resultados para então tomar as próprias decisões. Porque a Genial, por exemplo, por ser uma empresa muito influente no mercado, ela pode acabar trazendo várias pessoas a tomar decisões que pode não ser exatamente aquela que você tomaria. E numa situação contrária àquilo que foi avaliado, pode-se encontrar realmente grandes oportunidades. É claro, tudo depende do seu perfil como investidor, e é por isso que vamos analisar também a perspectiva da Genial. E de acordo com eles, o balanço do primeiro trimestre deste ano, a empresa deve trazer um lucro de 1,88 bilhão de reais, um crescimento de 6,5% na base anual, mas uma retração de 8,8% na base trimestral. Que eles estão dizendo aqui que esse resultado, quando comparado ao ano de 2023 no mesmo período, ou seja, primeiro trimestre do ano de 2023, a empresa vai ter avançado 6,5%, o que é um excelente resultado. Porém, se comparar com o resultado do quarto trimestre do ano de 2023, aí haveria uma queda de 8,8%. Então notem, a palavra que a Genial utilizou foi desaceleração e não queda. Afinal, se ela estivesse comparando o primeiro trimestre de 2024 contra o primeiro trimestre do ano de 2023, aí ela diria queda, mas ela disse desaceleração, o que indica pra gente que a Genial está vendo uma tendência de redução desses resultados, o que essencialmente é isso que está mostrando. Se o quarto trimestre do ano passado
foi melhor do que o primeiro trimestre desse ano, pode ser que os próximos resultados fiquem aquém do que aconteceu do ano de 2023. No entanto, houve sazonalidades em janeiro de 2024. Trouxe aqui no canal o resultado mensal, como eu sempre faço, inclusive neste aqui estou mostrando o resultado de fevereiro, justamente para que a nossa comunidade consiga compreender se faz sentido essa análise aqui, que está havendo uma desaceleração. No meu ponto de vista, uma desaceleração é muito mais grave do que uma queda, porque uma queda pode ser fruto de um resultado atípico que tenha acontecido e assim a empresa pode imediatamente se recuperar. Agora, desaceleração, isso indica tendência, e quando estamos falando de tendência, aí pode perdurar por trimestres à frente. Do lado positivo, a Genial vê que os prêmios das seguradoras seguem ainda fortes, puxado principalmente pelo prestamista, que é beneficiado pelo crédito do consignado do Banco do Brasil. Claramente, já discutimos isso várias vezes aqui no canal. Além do financeiro revertendo o descasamento temporal negativo nos próximos meses. Então, vimos sim que o prestamista tem uma grande relevância nos prêmios emitidos por ramo da companhia, porém, o ramo rural continua com a maior fatia. Se somar o de vida mais o prestamista, em alguns meses não chega nos prêmios emitidos do ramo rural. Apesar do ponto negativo levantado pela Genial, ela ainda projeta que BBSE3 termine o trimestre de forma positiva. E acredito que para quem está assistindo esse vídeo aqui e assistiu também do resultado de janeiro, disso não tem dúvida nenhuma. Por outro lado, a melhora não é o suficiente para que a Genial elevasse de forma significativa as projeções de crescimento de lucro para este ano. Ainda assim, eles trouxeram uma visão positiva, dizendo: esperamos que os próximos trimestres devem ser melhores. Agora, se eles esperam que os próximos trimestres sejam melhores, aí desaceleração não seria a palavra mais adequada para poder se referir a esse cenário que acabamos de avaliar, justamente pelas razões que eu acabei de mencionar. Continuando, principalmente para a sinistralidade agrícola, além de uma retomada no financeiro da Previdência, com o menor impacto da diferença temporal entre o IPCA e o IGPM. Assim, eles estimam um lucro de 8,17 bilhões de reais para o ano de 2024, o que ficaria em torno de 7% abaixo das estimativas do ativo virtual, além de uma expansão de 6% ano contra ano, mas em desaceleração em relação ao resultado do ano de 2023. E aí sim, eles explicaram por que eles estão chamando de desaceleração, porque eles contabilizam dentro de um espaço restrito de tempo, ou seja, o ano de 2023. Os analistas ainda enxergam que as ações da BB Seguridade têm valuations atrativos, é claro, PL de 8,1 vezes para o ano de 2024 e dividend yield na casa de 10,7%. Sem dúvida nenhuma, muito tentador. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da BB Seguridade. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.